Olá, alunos e alunos, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Isabelle. Hoje nós vamos estudar os aspectos positivos do sistema capitalista. Vamos entender, algumas características desse sistema também. Vamos lá? Capitalismo, O que é, e como funciona o modo de produção capitalista? O capitalismo é um sistema, econômico que orienta a produção, o consumo e a organização política de grande parte do mundo. Há um bom tempo, também chamado de economia de mercado, o capitalismo tem entre seus principais objetivos a geração de lucro, a acumulação de riquezas por meio de propriedade privada, e dos meios de produção. Os meios de produção podem ser máquinas, terras ou instalações industriais, por exemplo. E por meio da exploração desses meios que os donos das propriedades privadas, geram empregos e renda, a partir do esforço da mão de obra. Capital, A palavra capital, ela vem do latim capitale, significa cabeça, em referência às cabeças de gado, usadas como unidade de medida de riqueza no passado. Atualmente, o termo ainda é utilizado, mas agora para se referir às moedas, investimentos. A base do capitalismo tem origem na teoria liberal, desenvolvida no século XVII pelo filósofo inglês John Locke, 1632-1704. Para ele, a propriedade era um direito natural dos indivíduos, isso é, o direito a possuir bens foi concedido aos seres humanos pela própria natureza. Já no século XVIII, a formulação do liberalismo foi amplificada, pelo economista britânico Adam Smith, o liberalismo econômico, Para ele e os teóricos do liberalismo, o direito à propriedade privada era um direito fundamental dos seres humanos, que deveria ser conquistado através da força de trabalho. Então, ainda dentro da lógica liberal, o lucro é apresentado como base para manter o interesse e o estímulo da produção contínua. O capital, por sua vez, é qualquer ativo capaz de gerar fluxo de rendimento por meio de sua aplicação na produção, dinheiro, por exemplo. Enquanto o lucro é todo o capital que excede os custos e as despesas, despendidas na produção. O que você ganha sem gastar, sem investir, livre. Também intitulado de capitalismo selvagem, por estimular a corrida individual desenfreada sobre o coletivo. O capitalismo clássico, ele pode ser compreendido pela famosa expressão, o laissez-faire, laissez-faire, que é deixar passar, deixar fluir, E aí, essa ideia, é uma das bases do liberalismo econômico, dita ali por Vincent de Gournay. O modo de produção capitalista, em si. Esse modo de produção é todo o sistema produzido baseado no objetivo do lucro. Nesse sistema, a engrenagem das relações produtivas é simbolizada pelo dinheiro, para que a moeda possa circular. Então, o capitalismo transforma tudo em mercadoria, com a intenção de que os produtos possam ser comprados e vendidos. A fim de estimular constantemente o consumo da sociedade, o capitalismo cria estratégias de estímulo, e necessidades que muitas vezes não existem. Com o lançamento frequente, de novas mercadorias, os consumidores gastam dinheiro rotativamente na aquisição de produtos e serviços reformulados. Dentro do sistema de produção capitalista, a propriedade é privada, e isso significa dizer que as máquinas, os transportes e imóveis pertencem a alguém ou a uma instituição. A sociedade capitalista. A sociedade inserida nesse modelo de produção capitalista, ela é dividida em grupos denominados de classes sociais, Essa definição foi feita pelo filósofo alemão Karl Marx, em 1818 a 1883. Segundo o teórico socialista, existem duas grandes classes sociais majoritárias no capitalismo. Os que possuem os bens de produção, classificados de burgueses, e aqueles que possuem apenas, os filhos, sua prole, chamados de proletariado, os que vendem, a sua força de trabalho para os que têm os meios de produção. Como os proletários, eles não têm, meios de produção, ele vende sua força de trabalho em troca de um salário. Por isso, a gente pode dizer, que todo esforço empreendido dentro do modo de produção capitalista é compensado pelo dinheiro.
Ainda dentro dessa lógica, né, existem ocupações consideradas mais importantes e melhor remuneradas, pois exigem mais tempo de investimento e estudo e as suas funções desvalorizadas e mal remuneradas, né, por serem consideradas menores para o funcionalismo da sociedade. Se você estuda para ser médico, né, você estuda muito tempo, você passa ali pelo menos 8 anos numa faculdade, você tem um salário melhor do que quem fez aí o ensino fundamental, né? E a pessoa é lá porteiro, por exemplo. Então, esse vai ocupar, né, um status ali menor nessa sociedade e vai ser menor remunerado, né? A sociedade capitalista, ela é classista, né? E ela também é meritocrática, né? É baseada na meritocracia. Você precisa merecer, né, um salário melhor, você precisa se dedicar mais, você precisa ter mais empenho que as outras pessoas. As vantagens capitalistas. Uma das vantagens capitalistas é que nessa organização econômica as empresas tendem a ser mais eficientes e oferecer produtos de melhor qualidade, né? Uma vez que a competição leva as empresas a buscarem serviços melhores e com mais agilidade. Dentro dessa lógica, os preços dos produtos costumam ser mais baixos, porque a competitividade reduz o valor dos bens de consumo. Além disso, né, há a busca contínua de inovações, né? Os empreendedores estão constantemente atrás de novos produtos e serviços para satisfazer as necessidades de consumo. O poder de escolha, né, do consumidor é outra vantagem oferecida pelo capitalista. A alta concorrência entre as empresas, né, e a diversidade de produtos e serviços, né, no mercado possibilitam a escolha, né, do que comprar e onde comprar o produto mais desejado, inclusive, né, pelo preço. A obtenção de lucro e acumulação de riqueza, né? Esse é o principal objetivo do capitalismo, obter riqueza, né? O lucro é proveniente dos valores acumulados a partir do trabalho coletivo fornecido pelas empresas privadas e desempenhada pelo proletariado, pelos trabalhadores, né? Para que o lucro seja sempre positivo, os donos dos meios de produção capitalistas adotam medidas, né, de contenção de custos, né, como fornecedoras, né, e matérias-primas mais baratas. Outra vantagem apontada, os trabalhadores são salariados, né, no caso. O trabalho assalariado, né, ele ganha um salário, né, é outra das principais características desse sistema econômico, né. Os trabalhadores têm o direito, por lei, de receber uma remuneração em troca da sua força de trabalho, né. O salário começou a se tornar mais comum durante o período conhecido por capitalismo industrial, ali na Revolução Industrial, né, a partir de meados do século XVIII. Até então, né, a servidão e a escravidão eram dois sistemas, né, com maior presença no mundo, tá? Refletindo os costumes praticados durante a Idade Média. Então, o capitalismo trouxe, né, esse trabalho que traz uma remuneração, uma vantagem financeira. A predominância da propriedade privada, né? No sistema capitalista, os sistemas produtivos pertencem a uma pessoa ou a um grupo de maneira geral, né? E esses são bens particulares ou áreas de utilização individual, né? Existe também dentro do sistema capitalista as chamadas empresas estatais, né? Que em tese são de administração do Estado, mas devido às intensas crises econômicas, né, muitas delas acabam sendo privatizadas, né, ou seja, vendidas, né, para o capital privado, para empresas privadas. A grande vantagem, né, do capitalismo, né, que já é pregada lá desde o liberalismo, né, desde o seu embrião, é a liberdade individual, né? No sistema capitalista, o indivíduo é incentivado, né, trazendo talvez maior vantagem nas liberdades individuais. O sujeito tanto é responsável pelo seu próprio sucesso como por suas escolhas, né? Muito diferente do bem-estar coletivo, né, amplamente propagado pelo socialismo, inclusive, né? O bem-estar coletivo está acima do bem-estar individual. No capitalismo, não, né? Você é livre, inclusive para não se importar com o bem-estar social e priorizar o seu próprio bem-estar, né? É uma forma de liberdade. Agora vamos falar um pouquinho das desvantagens capitalistas, né? A gente não podia deixar de falar, né? A desigualdade social gerada pela acumulação dessa riqueza, né, e obtenção dos lucros não divididos, né? Esse poder, né, esse dinheiro que se concentra na mão dos donos dos meios de produção, ela é apontada por economistas, né, como uma das principais desvantagens do sistema capitalista. A fórmula, né, que
que estrutura, né, e organiza socialmente o capitalismo, acaba por enriquecer uma pequena parcela da população e empobrecer grandes camadas da sociedade, né? São poucos ricos, né, e muitos pobres. A concentração de poder econômico pela acumulação de capital, inclusive, pode tomar algumas empresas, né, em grandes potências econômicas, né, e essas passam a controlar o mercado, né, e a competição internacional. Então, muitos estudiosos apontam a grande desigualdade social como grande problema do sistema capitalista, né? A alta concentração de riqueza na mão de poucas pessoas. E isso produz, né, acaba, né, desencadeando num processo de produção de miséria, né? Seria essa a grande desvantagem do capitalismo. Vamos exercitar um pouco do que nós aprendemos na aula de hoje. Questão 1. O vício inerente ao capitalismo é o compartilhamento desigual de bênçãos. A virtude inerente ao socialismo é a partilha igual de misérias, né? Essa famosa frase, né, de Winston Churchill, né, ex-primeiro-ministro britânico, faz uma crítica ao modelo socialista. Isso, né, se dá por quê, né? A liberdade de mercado traz benefícios, apesar das desigualdades, enquanto a socialização dos meios de produção gera um empobrecimento da sociedade. Letra B, o capitalismo possui vícios e o socialismo apenas virtudes. Letra C, o sistema capitalista é incapaz de controlar suas contradições e deve ser abolida a propriedade privada. Ou letra D, o capitalismo é uma bênção a partir do seu compartilhamento de riquezas, enquanto o socialismo tende à miséria por não fortalecer o Estado. Vamos conferir a resposta correta. A resposta correta é a letra A, né? A liberdade de mercado, ela traz benefícios, apesar das dificuldades, né? Enquanto a socialização dos meios de produção, ela gera o empobrecimento da sociedade. Uma das grandes vantagens, né, dessa liberdade de mercado, como eu falei, são as nossas escolhas individuais, né? A nossa liberdade individual, que ela não é priorizada, por exemplo, lá no sistema socialista, que o Churchill está aí criticando, né? Lá a sua liberdade, né, nos sistemas socialistas, eles não são muito levados em conta, né? Porque o bem-estar da sociedade tem que estar colocado sempre acima do bem-estar do indivíduo. É disso que ele está falando aí, está fazendo essa crítica. Vamos lá, mais uma questão. A economia de mercado prega a total liberdade de seus participantes para o fluxo de trocas, né, de mercadorias e o mínimo de intervenção estatal. Nesse modelo, a lei fundamental que deve regular toda a economia é: letra A, a lei da oferta e da procura; letra B, a lei do mais forte; letra C, lei trabalhista; letra D, a lei do retorno. Resposta certa é a letra A, a lei da oferta e da procura. Vocês conseguem, né? A gente estuda muito isso quando a gente fala lá do início do liberalismo, né? A gente fala do surgimento, né? É o que eu falei, né? A questão do produto, né? Você escolhe o seu produto, inclusive pelo preço, né? Se você tem um produto que está muito barato, né? E a oferta é muito grande, né? O preço dele cai. Agora, se você tem um produto que todo mundo quer e só você tem, né? Você tem poucos, não tem para todo mundo, então o preço dele sobe. A lei da oferta e da procura é a principal engrenagem aí do mercado capitalista, né? É o que os liberalistas chamavam, né, a mão invisível ali no mercado, né? A que regula todos os preços. Por hoje é só, gente. Para ter acesso a esses demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula.